Leitura pedagógica, de parte da memória do encontro pedagógico registrado pela professora Fernanda Paulo, do Grupo de Estudos em Educação Popular Paulo Freire e Movimento Popular, em 9 de junho de 2026. Farei a leitura por uma pedagogia da pergunta de Paulo Freire e Antônio Faundés. As colegas Andréia Grasotti e Maria Feltz conduziram a apresentação partindo de um mapa mental elaborado coletivamente. Andréia contextualizou a obra com um livro dialogado, constituído a partir da conversa entre Paulo Freire e Antônio Faundés, marcada pela experiência do exílio, pela educação popular e pela defesa da pergunta como fundamento da aprendizagem. A discussão enfatizou que a escola muitas vezes ensina os sujeitos a responder, mas não a perguntar. Esse ponto foi tratado como a crítica à educação bancária, à memorização e à transmissão mecânica de conteúdos. A pergunta foi compreendida como um movimento de curiosidade, investigação, leitura crítica do mundo e a produção de conhecimento. A apresentação destacou que o professor ou os professores e estudantes aprendem juntos quando o diálogo, a problematização e a escuta constituem um processo pedagógico. Andréia relacionou a leitura da sua experiência como diretora de escola rural e com os desafios de construir da perspectiva da educação do campo. Trouxe a preocupação com professores que vêm da cidade e nem sempre compreendem a cultura, os saberes e as experiências da comunidade. Sua fala apontou para a necessidade de reconhecer o território, a cultura camponesa e o desejo dos estudantes de permanecerem em sua escola, em sua comunidade. Assim, a obra foi aproximada da prática concreta de gestão, docência e luta pela continuidade do ensino fundamental no campo. Exílio, memória, corpo e consciência. Maria Feltz deu continuidade à socialização, destacando que a experiência do exílio presente na obra pode ser pensada também em relação a outras formas contemporâneas de exclusão, como racismo, etarismo, violência de gênero e outras formas de negação da dignidade. Sua reflexão ampliou o conceito de exílio para além do deslocamento geográfico, compreendendo-o como experiência social, política, subjetiva e corporal. Maria Feltz também destacou a ideia de que a memória é carregada no corpo. O conhecimento nessa perspectiva não é apenas intelectual, mas se produz socialmente a partir das vivências, da leitura de mundo, das dores, das rupturas, das possibilidades de reconstrução. Foram tratados ainda temas como ideologia, consciência crítica libertadora, positividade, unidade na diversidade, respeito às expressões culturais e a educação como um ato político, ético e artístico. As intervenções de professora Fernanda Paulo falam sobre os livros que, dialogados os autores e categorias, ela diz que é uma mediação teórica, destacando a importância dos livros dialogados na obra freiriana. A partir da exposição de Andréia Maria, ressaltou que, por uma pedagogia da pergunta, permite-se conhecer Paulo Freire em diálogo com experiências e outros autores, culturas e contextos históricos diversos. Foram mencionados outros referenciais como Ira Soares, Álvaro Vieira Pinto, Amilcar Cabral, Marx, Platão e Aristóteles. A discussão envolveu categorias como diálogo, pedagogia crítica, livro falado, produção coletiva de conhecimento, pergunta como princípio pedagógico, consciência, totalidade, cotidianidade, ideologia, classe social, cultura, libertação e unidade na diversidade. Também destacou que essa experiência possibilitou a Freire refletir sobre cultura, a respeito das diferenças e realidade de empréstimos, contradições entre o contexto de origem e contexto de acolhida, bem como sobre a necessidade de compreender a cultura como um modo de vida, de relação, a alimentação, o gesto e a linguagem e a existência cotidiana. A discussão sobre as línguas, cultura, identidade e autonomia, foi Andréia quem trouxe uma importante contribuição acerca da língua, especialmente em relação às experiências de Paulo Freire na África. A fala destacou o lugar do crioulo, do português, da colonização, da alfabetização, apontando que a língua não é neutra, pois se relaciona com identidade, cultura e autonomia. Fernanda retomou
a sua contribuição articulando as obras estudadas. Destacou que tanto pedagogia da pergunta quanto medo e ousadia, a linguagem aparece vinculada à classe social, à cultura e às condições concretas de existências. Lendo aqui, professora Tamara Oliveira, educadora popular, participante do Movimento de Educação Popular AEPA, mulher branca de cabelos longos e grisalhos, usa óculos para enxergar perto.